Vamos orar? Amém? Amém. Pai, nós dependemos totalmente do Senhor. Espírito Santo, obrigado, porque o Senhor já está em nosso meio. Senhor, agora eu não sou nada. Eu dependo do Senhor. Que o Senhor esteja aqui e fale aquilo que o Senhor tem para cada um aqui nessa noite. Obrigada. Amém. 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 Fiquei sabendo da pastora Alessandra, eu vi que ela estava doente, mas não sabia que era dito do nosso Covid, que a gente acha que foi embora e está aí ainda, né? Oh, Jesus. Mas vamos lá. Eu estava viajando, foi um complô dos homens, que eu só fiquei sabendo, ó, o pastor Hugo ligou, você vai ministrar domingo. Deu, é? Eu estava lá no Rio Grande do Sul. Amém. E aí eu comecei a conversar com Deus, né? Deus, o que o Senhor tem para esse povo? O que o Senhor tem para falar com eles? E Deus vem ministrando muitas coisas a respeito do que nós temos plantado. E nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito de semente. Amém? Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia lá no livro de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7. Gálatas 6, 7. Amém? Então vamos ler lá. A palavra do Senhor diz assim: Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade de fazer, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. A palavra do Senhor diz assim: não se engane, tudo que você semear, você irá colher. Deus, ele é um Deus muito gentil. Ele nos deixou o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é um grande problema para algumas pessoas. Porque as pessoas acham que porque Deus nos deu o livre-arbítrio, a gente pode fazer o que é. Existe aí uma onda que fala a respeito da supergraça, que tudo pode. Que depois é só você chegar perante Deus, pedir perdão e está tudo certo. Amados, a supergraça, como as pessoas falam por aí, ela não é assim. Pelo contrário, a supergraça ela te constrange a você mudar. E aí eu quero te perguntar assim, olha para a sua vida, examine você mesmo. O que eu estou colhendo hoje? Né? Porque o que a gente colhe é o que a gente plantou lá atrás. A gente colhe hoje, né? As nossas escolhas, as nossas sementes, como nós somos, foi o que nós aprendemos lá atrás. E hoje a gente colhe aquilo que a gente aprendeu lá. Eu sou obrigada a colher tudo? Porque você plantou. E a medida do que nós colhemos é a medida em que nós plantamos. Ou seja, quem faz a escolha das sementes somos nós. E sabemos que existem dois tipos delas: as sementes de bênção e as sementes de maldição, ou as sementes boas e as sementes más. No entanto, o fruto que a gente vai colher é o que a gente plantar. Eu não posso plantar morango esperando colher uma melancia. Eu não posso plantar discórdia esperando colher paz, porque isso não vai acontecer. Né? A gente vê tantas famílias destruídas, e agora eu vou falar um pouquinho para as mulheres, porque a gente tem aí umas mulheres que a gente chama ela de rixosas. O que é a mulher rixosa? É a mulher briguenta. Então a casa dela é um lar de brigas, de destruição, é um lugar que eu já vi algumas mulheres dizer, mas meu marido não gosta de ficar em casa. Claro que ele não gosta, ele entra para dentro de casa e você está brigando. E isso também funciona para os homens. Existem mulheres que preferem estar fora de casa porque quando está dentro de casa não tem um ambiente de paz. Né? Não adianta nós queremos também semear pouco para colher muito. Né? Tem muita gente que semeia pouco e aí ele quer estar na frente de todo mundo. E dá ruim, dá errado. Por quê? Porque ele semeou pouco, ele plantou pouco. Como que ele vai querer ter uma colheita de toneladas se ele plantou 1 metro quadrado? Ele não vai conseguir plantar, ele não vai conseguir colher isso.
né? E se ele estiver colhendo de alguma forma, isso é roubo, porque não é dele. Né? Aquele que semeia pouco, lá em 2 Coríntios 9:6 diz: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em fartura, com abundância, também ceifará. Isso fala da colheita, na exata proporção do plantio. Deus, ele não impõe o quanto nós devemos plantar, mas ele também não vai multiplicar a sua plantação. Se você plantar 1, você vai colher 1. Se você plantar 2, você vai colher 2. A decisão é nossa. Nós usamos a nossa vontade e o poder que a gente tem para determinar o quanto nós vamos semear e o quanto nós vamos colher. Não é Deus que decide, a gente se engana, né? Eu estou colhendo o que Deus me deu. Não, você está colhendo o que você plantou. Né? Você não está colhendo o que Deus deu. Não, você está colhendo o que você plantou. Sou eu que faço as escolhas, sou eu que tomo a decisão. E ninguém colhe aquilo que não plantou. Às vezes eu falo, eu não sei porque que eu estou passando por isso, eu nunca fiz nada de errado. Será mesmo? Vamos analisar lá, por onde a gente andou. Vamos analisar. Tem gente que fala, eu não sei porque que eu estou gordo. Vamos analisar o que você comeu aí nos anos passados, né? As pizzas que come todo dia, todo final de semana, né? Ao permitir que nós tomemos a decisão de plantarmos, eu também deixo nas nossas mãos o poder de escolhermos e o quanto nós vamos plantar. E a semente, ela fala de um processo. Tem pessoas que plantam hoje e amanhã tá lá cavucando a terra para ver se vai nascer. Eu vou confessar para vocês que eu tenho um problema com planta. Meu marido sabe disso. Todas as plantas que ele me dá morrem, porque eu não tenho dom para isso. Eu lembro que eu fiz a escola de Esther e na formatura a pastora Esther, lá do Mevan, me deu uma semente de girassol. Eu falei, pastora, eu sei que não vai nascer. Eu falei, não estou proferindo já em cima da minha planta, mas eu não tenho dom para isso. Dela, vai lá, Sônia, vai lá porque você vai ser curada. Eu fui, ela falou. Aí eu fui, plantei, começou a nascer. Eu falei, vai nascer. Aí eu bati uma foto e mandei para ela, pastora, a minha parte eu fiz, agora é com Deus. E aí começou a brotar, daqui a pouco morreu. Porque eu não tenho dom para planta. A minha mãe, a casa dela parece uma floresta, cheia de planta. Mas eu não tenho. Por um milagre, e eu todo dia olho para ela e eu declaro que ela não vai morrer. A minha orquídea já floresceu 2 vezes. Mas é um milagre, porque eu tô lá em cima dela orando, Deus, eu tô cuidando, então o Senhor faz a sua parte aqui, põe umas florzinhas para ela nascer. Mas eu não tenho dom para isso. E quando eu planto, eu fico olhando, será que isso vai nascer? Eu fico às vezes duvidando do que eu tô plantando. E muitas vezes nós fazemos isso, nós plantamos alguma coisa na nossa vida, no nosso ministério, na nossa família, né? Para quem é empresário, às vezes planta alguma coisa e fala, meu Deus, mas será que isso vai dar certo? E aí a gente entra no poder da palavra, porque na nossa boca tem o poder da bênção e da maldição. Em Provérbios diz que o tolo, ele come do fruto daquilo que ele fala, né? Então, se nós declaramos que não vai dar certo, não vai dar certo. É uma semente que a gente está falando. E o inimigo, ele usa das palavras, da semente, para ele ter acesso, para ele poder ir lá e realmente fazer com que não dê certo. Porque você planta, você diz, mas não vai. Que nem eu plantei e falei, não vai nascer o girassol. É claro que não vai nascer. O inimigo foi lá falando, então tá bom, então daqui que eu não vou deixar nascer o girassol. Por quê? Porque eu declarei isso. E da mesma forma isso funciona na nossa vida. Não adianta a gente tentar antecipar o processo. E uma coisa, a semente para ela nascer, ela tem que morrer. Então existem coisas na nossa vida que a gente vai plantar, que para poder nascer vai ter que morrer. Para a gente ter um ministério, a gente precisa quebrar às vezes o orgulho, a soberba. Às vezes a gente precisa tirar o calçado e dar para o outro, porque o outro não tem. Às vezes a gente precisa tirar a roupa que a gente tem e dar para o outro, porque o outro não tem. Às vezes a gente precisa admitir que a gente precisa de ajuda, porque se a gente não tiver ajuda, a gente não chega a lugar nenhum. E isso é em todas as áreas da nossa vida. Para a gente poder ser uma pessoa melhor, eu preciso que outras pessoas me ajudem a ser melhor. Para eu ser uma esposa melhor, eu preciso ouvir o marido, às vezes discutir com ele, às vezes não entender o que ele fala, às vezes alinhar. Para eu poder ser um filho melhor, eu preciso escutar o que meu pai e minha mãe estão dizendo, não concordando, mas honrando, porque isso é um mandamento com promessa, escutar aquilo.
colocar aquilo em prática na minha vida. E o tempo da semente dela morrer, existe também o processo. Mesmo depois de germinar, a semente ela ainda tem o processo do desenvolvimento e do amadurecimento. Então ela morreu, aí ela germina, aí ela cresce, aí ela amadurece, e aí vai chegar o momento da gente passar o facão e ter a colheita. Lá em Marcos 4, 28 e 29, Jesus fala, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio de espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é a chegada à ceifa. É assim na nossa vida. A gente primeiro tem que plantar, aí ela vai germinar, aí ela vai começar e depois ela vai dar os frutos. Muitas vezes nós podemos colher num tempo que aos nossos olhos parecerá muito rápido. Eu brinco lá em casa, nós temos pets. A cada 2 semanas nasce pets novos lá em casa, porque nós temos um passarinho que ele tem filhote, o filhote nasce, vai embora, na outra semana já está nascendo mais 2. Eu nunca vi nascer tanta rolinha que nem nasce naquele ninho. Eu briguei tanto com ela, uma vez eu cheguei lá, eu arranquei o ninho e joguei fora. Porque ela vinha, fazia um ninho todo ralinho, ela botava os ovinhos caindo no chão. Aí ela ia lá, botava de novo, o ovinho caindo no chão. Eu falei, minha filha, você não sabe fazer ninho, você não vai mais fazer ninho aqui na minha área. E eu arranquei o ninho e joguei fora. E um dia, num culto, eu falei isso. Pois ela foi, fez um ninho tão bonito, porque eu falei, foi lá, fez um ninho tão bonitinho, e aquele ninho tá que cresce, porque cada vez que ela tem filhote, aquele ninho tá crescendo. E agora ela aprendeu. Então agora nasce 2 filhotes toda vez. Às vezes 1, mas normalmente é 2 filhotes que nascem. E ele nasce, cresce rapidinho, quando a gente vê, ela já está no ninho do novo botando. E às vezes a gente tem alguns processos assim. Agora tem outros que ele é mais demorado. Leva anos, leva meses para nascer, leva mesmo. Às vezes, talvez, a gente olhando, a gente vai dizer, Deus, isso não vai nascer, isso não vai crescer. O fato é que a colheita somente poderá ocorrer quando o fruto estiver pronto. Se você for num pé e pegar um limãozinho desse tamanho, ele não vai ter suco, ele vai ser seco. Mas quando o limão ele cresce, ele fica bonito, você espreme ele e sai aquele suco para você tomar. Outra verdade importante sobre a lei da semeadura, que também precisa ser entendida, é que a semente, Jesus declarou a respeito que em verdade eu vos digo, está em João 12, 24. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, ele produz muitos frutos. Vemos diversos exemplos na Bíblia de pessoas que semearam errado. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque a semente ela pode morrer para nascer ou ela pode morrer para sempre, né? E aí a gente pode ver um exemplo muito prático de semente, de escolha que ele plantou e colheu errado na vida de muitas pessoas. Mas eu vou falar de um personagem exclusivo essa noite, que está lá em 2 Samuel 12. Lá em 2 Samuel 12. Se você ler a partir do versículo 11, você vai entender a respeito do adultério do rei Davi. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem justo, reto. Mas tem uma chave aqui, eu vou falar para você o porquê que aconteceu o pecado de Davi. O porquê que a semente dele depois foi uma semente ruim. Lá em 2 Samuel 11, no versículo 1, diz assim, ó. Na primavera, época em que os reis saíam, diga comigo, saíam para a guerra. Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu, diga, permaneceu em Jerusalém. Qual foi o problema de Davi aqui? Era uma época em que todos os reis saíam para a guerra. Mas Davi não foi. Davi talvez estivesse cansado, já não era mais tão jovem assim. Ele resolveu ficar. E aí começou o problema da semente de Davi. Por quê? Porque quando a gente não sai guerrear as nossas guerras e lutar aquilo que Deus colocou na nossa mão, a gente entra num estado de olhar as coisas ao redor e desviar o nosso olhar do que Deus tem para nós. E aí vem a nossa queda. Porque aí a gente pisa num campo minado. E o campo minado, eu não sei se alguém aqui já viu,
pelo menos a da minha época, tem um joguinho chamado Campo Minado, você vai apertando os botãozinhos assim, e se você aperta errado, explode tudo. E é isso que aconteceu com Davi. Era para ele estar na guerra, lutando com o povo e vencendo, e ele ficou dentro do palácio e ele resolveu ir passear lá no palácio. E daí, lá em 2 Samuel 12, a gente vai ver que Deus manda Natã para repreender Davi, pelo erro dele. E lá no versículo 13, Davi diz a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, porque Deus perdoou o nosso pecado, a nossa queda. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Davi não morreu, mas ele teve que sofrer a consequência da perda do filho dele, do filho do pecado, né? Se você vê uns versículos antes ali, Natã fala que a espada nunca ia se afastar da casa de Davi. E nós vemos depois que por causa desse pecado, quanta desgraça veio acontecendo na família de Davi. Mas Deus, ele também faz algo tremendo na vida de Davi. Depois disso, fala que Deus amou a Davi de tal forma que ele deu Salomão para Davi. E Natã, depois, ele dá um nome de Gedidias para Salomão, que significa filho amado, filho querido. Então Deus perdoou, mas Davi teve que colher as consequências do pecado dele. Aquilo que ele plantou, ele teve que colher, porque ele não teve sabedoria. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado com as rodas aonde você se assenta, com as mesas aonde você compartilha, porque tudo que você faz é consequência. Às vezes a gente senta, eu lembro uma vez, eu ainda era jovem, que eu viajei com 2 amigas. E uma dessas minhas amigas, eu não sabia, ela havia cometido algo numa outra viagem. E quando eu voltei de viagem, a minha pastora me chamou para conversar. E por causa de eu só ter ido viajar, eu fiquei de banco 6 meses. 6 meses. Eu ministrava no altar, a pastora: você não vai ministrar porque você estava com a fulana lá, eu sei que a fulana fez isso, isso, isso. Nem eu sabia. Ela fez isso, isso, isso. Por quê? Porque eu me assentei a uma roda, ou com uma pessoa a qual eu não deveria. E isso me ensinou a tomar cuidado na roda e com quem eu ando. Porque talvez a pessoa com quem eu estou andando, ela diga: não, tá tudo bem, eu sou feliz, eu sou uma pessoa de Jesus, eu estou lá no altar, mas e a vida dela lá fora? Né? Lá em Provérbios 18, a gente vai ver a respeito do fruto, né? Então eu quero ler lá em Provérbios com vocês. Diz assim a palavra do Senhor: do fruto da boca o coração se farta. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de sua palavra. E no 21 diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Tem uma parte ali da história de Davi, que Davi, quando ele ficou sabendo que o filho dele ia morrer, ele rasgou as suas roupas, se jogou no chão e durante 7 dias ele chorou, jejuou e clamou ao Senhor pela vida do filho dele. E quando o menino morreu, porque Deus já tinha falado que ele ia morrer e não ia voltar atrás naquilo que ele falou, e Davi ficou sabendo, Davi se levantou, se banhou, comeu e sentou novamente no trono. E aí os seus servos perguntaram: meu senhor, o senhor durante 7 dias chorou, berrou, rasgou, chorou, e agora o senhor simplesmente se levanta. E Davi fala: eu não tenho por que mais chorar, porque enquanto ele estava vivo eu ainda tinha motivo para chorar, mas agora que ele está morto eu não tenho mais por que clamar a Deus pela vida dele. Talvez você tenha feito uma semeadura, uma plantação, que você está colhendo algo, ou você ainda tem uma mágoa a respeito disso, ou está difícil para você, ou tem alguma coisa ruim acontecendo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Está na hora de você enterrar o seu morto. Está na hora de você deixar o seu morto ir. Sabe, às vezes as pessoas ficam remoendo, ficam murmurando, ficam falando e esquecem que, ok, ele semeou, tá ruim, tá errado, mas está na hora de você levantar, trocar a sua roupa, lavar o seu rosto
ir para os pés do Senhor, pedir perdão genuinamente, sabe? Falar, Deus, eu errei, eu não devia ter ido, mas eu fui, eu não devia ter falado, mas eu falei, me perdoa, sabe? Se render ao Senhor e começar a plantar novas sementes, para que as sementes comecem a florescer, para que as sementes comecem a brotar, para que as coisas comecem novamente a florescer na sua vida. Sabe? Escolha fazer o bem. Deixa de lado a murmuração. Às vezes a gente reclama tanto. Esses dias atrás eu estava vendo o pessoal reclamando tanto, eu falava, Deus, eles não sabem o que é passar, estar num leito de hospital. Quer ver? Uma coisa simples, respira aí bem fundo. Respira. Fundo, respira, só não vai desmaiar, porque o cérebro da gente, a gente sabia que a gente se esquece de respirar? E tem pessoas que quando respira muito fundo acaba desmaiando, porque o cérebro recebe tanto oxigênio e não está acostumado. É científico isso, gente. Porque a gente está tão na correria o tempo todo que a gente esquece simplesmente de respirar. E é algo vital para a nossa vida. E hoje, lá no hospital, quantas pessoas não estão tendo um aparelho respirando por elas? Quantas pessoas não estão lá, né, sem poder andar? Quando eu sofri meu acidente, eu fiquei 6 meses praticamente sem poder andar. E era terrível, porque eu sempre muito ativa, ia para um lado para o outro, tinha que depender tudo do Cristiano. Até para ir no banheiro, eu precisava que ele me ajudava lá e me levava até o banheiro. Era terrível. Então, tá na hora da gente voltar, se arrepender. Assim como Davi, enterrar o nosso morto. Ok, eu errei. Eu não devia ter plantado isso. Mas a partir de agora, escolher as sementes e a terra onde a gente vai plantar. Semeie o solo fértil. E não semeie somente coisas para você colher. Semeie coisas para abençoar a vida das pessoas. Abençoe esse ministério. Semeie aqui, é uma terra fértil. Eu estou dando dízimo lá na igreja. Não, dá o dízimo aqui para o pastor. Não é para o pastor, é para abençoar o ministério. É para salvar vidas. É para restaurar lares, restaurar famílias. Então veja onde você está semeando. A semente, ela não é só a semente financeira, mas ela é semente no mundo espiritual. Onde você quer estar daqui 10 anos espiritualmente? Faça essa pergunta para você. Onde eu quero estar daqui 10 anos espiritualmente? Eu quero continuar onde eu estou? Não. Eu quero avançar. Eu quero estar lá na frente. Eu quero ter uma igreja maior. Eu quero ter um povo maior. Eu quero ter uma visão maior. Eu quero estar abençoando pessoas, salvando pessoas. Gente, vai chegar um tempo em que está aqui abrindo esse livro para ler ou pegando um celular para... A gente não vai ter essa liberdade que a gente tem hoje. Não se engane, as coisas estão muito difíceis. Então, comece a plantar. Plante no seu secreto. Plante tempo de louvor, de adoração, de oração, né? Eu fui para o Rio Grande do Sul semana passada e eu aproveito quando eu estou sozinha no carro, porque daí eu escuto as músicas que eu quero, né? Botei lá, Diante do Trono 1, Diante do Trono 2, Diante do... Quem é do mais antigo vai gostar junto comigo. Meu marido não gosta, por isso que eu falo que daí eu tenho que escutar sozinho. Eu escutei 7 CDs deles. E eu fui cantando e louvando, e aí Deus foi ministrando. E aí eu falei, Deus, esse CD realmente, esse aqui é ruim, esse eu não quero mais escutar, mas os outros dá para escutar, a gente vai selecionando. Mas é um tempo meu com Deus, que eu vou louvando, eu vou orando, eu vou pedindo direção de Deus, vou pedindo para Ele clarear as coisas que ainda não estão claras. Mas é um tempo de semente, que eu lá no meu íntimo com Deus, lá ouvindo aquilo que Deus tem para ministrar através da música, através da palavra, através do meu momento. Então, semeie na sua vida, no seu íntimo com Deus. E você vai ver que vai ter diferença. Daqui a um tempo você vai falar, pastora, realmente eu semeei e eu estou colhendo. Porque Deus, Ele é um Deus que Ele dá aos seus filhos, a todos aqueles que semeiam. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você. Amém. Talvez você tenha alguma semente que você quer semear e que você ainda não sabe qual é. Ou talvez você não tenha clareza para isso. Vamos orar, vamos pedir para Deus clarear isso.